Fala, turma! Voltamos para falar sobre política nacional de meio ambiente, em especial sobre licenciamento ambiental, um tema que eu particularmente gosto bastante. É um tema que explicita em termos práticos como se dá essa relação entre o equilíbrio da preservação ambiental e o desenvolvimento econômico e social. Sempre que um aluno me pergunta um exemplo para compreender melhor essa lógica do direito ambiental, eu trago o licenciamento ambiental. Porque veja, suponha que você quer exercer uma atividade econômica e que essa atividade, por sua natureza, possa causar algum tipo de impacto ao meio ambiente. Além de você ser obrigado a pedir um alvará, um habite, que são licenças urbanísticas lá para a prefeitura, você terá também, adicional, a obrigação de pedir uma licença ambiental. Essa licença serve para antecipar ao poder público quais os tipos de risco que sua atividade pode causar para o meio ambiente. Então, suponhamos, quero instalar uma indústria em um determinado parque industrial. Eu peço a BITS, peço a licença urbanística normalmente e, paralelamente, eu constato que minha atividade pode causar um impacto ambiental. Antes de qualquer coisa, antes de começar mesmo a projetar a minha atividade, eu vou até o órgão competente e vejo, olha, eu preciso me licenciar. O órgão competente, então, vai analisar tudo que eu apresentar e vai me dizer: olha, para você conseguir projetar sua atividade, é necessário que no seu projeto haja um filtro para sua chaminé. Há necessidade de você colocar a manta impermeabilizante no solo, ou mesmo nas paredes, para que não haja dispersão de ondas sonoras. Enfim, o que o órgão constatar de risco para o meio ambiente, seja esse meio ambiente laboral, seja o meio ambiente artificial, seja o meio ambiente natural ou mesmo por meio ambiente cultural, deve ser levado em consideração ali, no momento do licenciamento ambiental, antes mesmo da projeção da atividade. Daí o projeto já vai ser elaborado com todas as condicionantes e necessidades que forem apontadas pelo órgão durante a análise do licenciamento ambiental. Muito interessante, não é? Só depois de conseguir essa autorização é que eu começo o projeto, depois eu peço uma outra autorização para começar a construir o meu empreendimento e depois uma terceira licença ambiental para começar a operar o meu empreendimento, tá certo? Então, são coisas diferentes. Nós temos o licenciamento urbanístico, que é obrigatório para toda e qualquer atividade, até mesmo para o escritório de advocacia como o meu aqui, né, de onde eu falo com vocês. A necessidade de um alvará, de um habite, enfim, de qualquer tipo de licença ambiental que tenha aí no seu município. Agora, para aquelas atividades que por sua natureza possam causar impacto ambiental, que não é o caso desse escritório de advocacia aqui, dado o seu tamanho e tudo mais, para aquelas atividades que possam causar danos ao meio ambiente, além da licença urbanística, haverá necessidade do licenciamento ambiental. Fechado? Então, assim, eu vejo que é um exemplo muito interessante, prático, de fácil compreensão, para a gente conseguir entender de forma muito simples quando esse equilíbrio, né, entre proteção ambiental e desenvolvimento econômico. O licenciamento ambiental, turma, ele foi regulamentado em nosso país por meio de uma resolução CONAMA. Se recordam da importância do CONAMA perante o CISNAMA, perante o Sistema de Proteção Ambiental? Pois é, o CONAMA editou uma resolução em 1997 para regulamentar todo esse procedimento administrativo que é o licenciamento ambiental. Opa, falei procedimento administrativo, já dei um teaser, já antecipei o que eu queria falar agora. Licenciamento ambiental tem natureza jurídica de procedimento administrativo. Ele não é uma etapa em si, ele é o conjunto de várias etapas cuja conclusão será a expedição da licença ambiental. É um procedimento com várias etapas tendentes a um objetivo. Vamos conhecer o conceito previsto lá no artigo 1º, inciso 1, de licenciamento ambiental para a nossa resolução CONAMA 237 de 97. Trata-se de procedimento administrativo
por meio do qual o órgão ambiental competente licencia a localização, licencia a instalação, a ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadora de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daqueles que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. Então vamos apontar alguns pontos importantes aqui, ó. O CONAMA, o licenciamento ambiental, perdão, ele é acompanhado por um órgão ambiental competente. Esse órgão ambiental aqui pode ser tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, dado aqui que a atuação é em competência comum entre todos os entes, de acordo com o artigo 23 da Constituição. O procedimento vai licenciar desde a localização até a instalação ou a construção, como você achar mais fácil de entender, a ampliação e a operação de empreendimentos. Qualquer empreendimento? Não, são empreendimentos que utilizem recursos ambientais. Ah, mas somente aqueles que efetivamente fica comprovado que vai utilizar recurso ambiental? Ou pode ser também aqueles que haja risco de impacto ao meio ambiente? Tanto efetiva quanto potencialmente poluidores. Então, o licenciamento age tanto em cumprimento ao princípio da precaução, quanto em cumprimento ao princípio da prevenção. Muito bem, são várias as etapas do licenciamento ambiental. Para facilitar a nossa vida, eu coloquei todas essas etapas que estavam descritas anteriormente aqui, num organograma. Vejam que as etapas que estão em amarelo são as etapas que devem ser cumpridas pelo empreendedor, ao passo que as etapas que estão em vermelho são aquelas que devem ser cumpridas pelo órgão competente. Então, tudo começa com a escolha do órgão competente, que pode ser tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, como já lhes disse. Onde que eu analiso qual será o órgão competente? Existe uma lei complementar que regulamentou o artigo 23 da Constituição Federal, que é a Lei Complementar 140 de 2011. Esta lei aqui diz para nós quais são os entes competentes para cada uma das atividades a serem licenciadas. Tá? Então, é essa lei que vai dizer para nós qual que é o ente competente. Bom, analisei a Lei Complementar 140, verifiquei qual é o órgão competente, vou até ele protocolar todos os documentos indispensáveis. Dentre esses documentos, talvez haja necessidade de apresentação de uma AIA. O que é uma AIA? A AIA é uma avaliação de impacto ambiental. A AIA tem várias espécies de AIA, como por exemplo o EIA-RIMA, como por exemplo o diagnóstico ambiental, como por exemplo o estudo de impacto de vizinhança. São vários os exemplos existentes em nosso ordenamento jurídico de avaliações que já são apresentadas aqui, ó, antes do início do licenciamento ambiental. Serve para instruir o requerimento para início do licenciamento ambiental. Protocolada toda essa documentação, o órgão procede a uma primeira análise. Vejam, há uma primeira análise para verificar se a documentação está correta, se há necessidade de complementação ou mesmo de esclarecimentos. Havendo necessidade de esclarecimentos, o órgão solicita esses esclarecimentos ao empreendedor. E o empreendedor, então, terá que prestar esses esclarecimentos no prazo legal. Prestados esses esclarecimentos, não há mais o que se fazer, já vai direto para a emissão de parecer técnico e ou jurídico conclusivo. E daí se expede ou não a licença ambiental. Percebam que o procedimento é enxuto, tá? Só tem uma análise, só tem um esclarecimento. Um esclarecimento, não tem réplica, tréplica aqui, tá? Quanto aos prazos, eu queria chamar a atenção de vocês aqui que existem 3 prazos que norteiam o procedimento administrativo. O primeiro deles é que toda a análise aqui deve ser concluída, ou seja, deve haver a expedição da licença ou a recusa da expedição da licença no prazo de 6 meses. Essa é a regra.
Em regra, deve ser no prazo de 6 meses. Agora, quando houver a necessidade de EIA-RIMA, ou seja, a atividade for de grande impacto, e aí complica um pouquinho a análise, ao invés de 6 meses, esse prazo passa a ser de 12 meses. Então, o prazo dobra quando houver EIA-RIMA no procedimento. Tá? Então, todo o procedimento precisa ficar concluído no prazo de 6 ou de 12, no caso de EIA-RIMA. Durante a apresentação dos esclarecimentos aqui, o prazo corre para o empreendedor. Então, durante o momento em que o empreendedor estiver com o processo para prestar esclarecimentos, o prazo de 6 ou de 12 fica suspenso. Até porque não seria justo com o órgão ambiental que o seu prazo continuasse a correr enquanto o empreendedor, está ali com o processo em mãos, né, prestando e analisando com os seus esclarecimentos. O empreendedor tem prazo de 4 meses para prestar os seus esclarecimentos. Estes são os 3 prazos existentes. 6 ou 12 para a conclusão do licenciamento ambiental, sendo que 6 é a regra e 12 é para quando houver EIA-RIMA, e 4 meses para prestação de esclarecimentos por parte do empreendedor. Uma questão que é bastante pontuada em concursos públicos diz respeito às penalidades. Ou seja, se um órgão não cumprir com o prazo, ou mesmo se o empreendedor não cumprir com o seu prazo, o que acontece? Vou abrir uma lousinha aqui. Suponhamos que o empreendedor não cumpre o seu prazo de 4 meses. E, gente, posso falar que no escritório várias pessoas vêm me buscar aqui porque não conseguiram cumprir no prazo de 4 meses, tá? Normalmente pessoas da área técnica, né? Profissional das áreas técnicas não consegue cumprir no prazo de 4 e nos procura para entrar com mandado de segurança, alguma coisa assim. Se deixou passar 4 meses e não cumpriu, o processo administrativo será arquivado. E daí o empreendedor pode pedir o desarquivamento, mas precisará recolher nova taxa. Então ele vai ter que pagar de novo e vai voltar tudo do início. Esse é o problema. Então o processo é arquivado e tem que pagar uma nova taxa. Agora, e se o órgão ambiental perdeu seu prazo de 6 ou 12 meses? O que acontece? Nesse caso, ele perde a competência para um órgão supletivo. Quem que é o órgão supletivo? Depende. Quem vai dizer quem é o órgão supletivo também é a Lei Complementar 140 de 2011. Tá? Concurso público costuma perguntar o seguinte, aqui eu até vou pôr com cuidado aqui, ó. Cuidado. Se o órgão ambiental perde o prazo, isso não gera licença tácita. Não gera. Então, vou até destacar ou não aqui, ó, quero que você faça o mesmo no caderno. Não gera licença tácita. Muito cuidado com isso. Vocês perceberam que propositalmente hoje, quando eu comecei a aula, eu falei de licenciamento urbanístico para distinguir do licenciamento ambiental. Vocês perceberam isso? Foi proposital. Porque no licenciamento urbanístico, aquele que você pede alvará, habite, se você pede e a prefeitura não analisa num determinado período, o habite, o alvará é expedido de forma tácita. Você pode continuar a construir, você pode morar, enfim. Ele se torna uma autorização tácita. Ah, não cumpriu no prazo, então maravilha, é como se você tivesse concordado com tudo que eu disse. Agora, no licenciamento ambiental não existe licença tácita. Não existe. Então, por mais que o órgão tenha perdido o prazo de 12 ou de 6, isso não gera direito para o empreendedor, isso não gera licença tácita. O procedimento vai ter que ser enviado para um órgão supletivo. Aí esse órgão supletivo analisa. Tá? Não existe licença tácita. Vou repetir, não existe licença ambiental tácita no nosso ordenamento jurídico. Fechado?
Atenção para esse ponto, hein? Vocês viram que eu repeti bastante? Quando eu repito, é porque a chance de cair na tua prova é enorme. Atenção. O licenciamento ambiental, ele é um procedimento como vimos, né? E as licenças ambientais são trifásicas. Nós temos 3 tipos de licença ambiental. Então, nós não teremos uma única licença ambiental, são 3 no total. Nós temos a licença prévia, nós temos a licença de instalação e temos a licença de operação. Para vocês entenderem isso aqui um pouquinho melhor, eu vou abrir uma telinha em branco aqui para mostrar o seguinte. Suponhamos que você quer instalar uma indústria em um determinado bairro da tua cidade. Foi autorizado lá pela prefeitura, via licenciamento urbanístico, e agora você quer começar a fazer o projeto. Para você finalizar o seu projeto, primeiro você vai ter que passar pelo órgão ambiental, dado que a sua indústria vai impactar o meio ambiente. Para isso, você pede uma licença prévia. A LP tem o condão de autorizar o projeto. A LP sai com condicionantes. Vou pôr aqui 2 condicionantes. Essas condicionantes deverão ser cumpridas pelo empreendedor ainda na fase de projeto. Então, suponhamos, olha, você tem a obrigação de incluir um filtro na chaminé no seu projeto. Cumprir? Maravilha. Você tem a obrigação de colocar mantas nas paredes. Concluir? Maravilha. A partir do momento que eu concluir todas as condicionantes, e podem ser muito mais do que 2, daí eu quero começar a construir o meu empreendimento. Para eu começar a construir o empreendimento, primeiro eu vou ter que pedir a licença de instalação, que também vai sair com condicionantes que eu vou ter que cumprir durante as obras. Obtive a licença de instalação, começo a construir. Terminei a construção, cumpri todas as condicionantes. Quero começar a ganhar dinheiro com essa atividade. E aí eu vou precisar pedir então uma licença para começar a operar, que é a chamada licença de operação. Com a licença de operação eu posso começar aqui a operar, a ganhar dinheiro com essa atividade econômica, gerar renda. Essa LO também sai com condicionantes. Por quê? Porque ela vai precisar ser renovada. E na época da renovação eu vou ter que comprovar o cumprimento dessas condicionantes. Tá? O cumprimento das condicionantes da LP deve ser feito no prazo de até 5 anos. Na LI deve ser feito no prazo de até 6 anos. E na LO deve ser feito de 4 a 10 anos. Esses são os prazos. Qual que é o prazo para renovação da LO? Você tem uma data de vencimento, ou melhor, deixa eu demonstrar isso aqui de outra forma. Você tem uma data de vencimento. Você precisa pedir a renovação com um prazo de até 120 dias antes do vencimento. 120 dias antes. Então, posso pedir com 130 dias, 140 dias? Posso. Agora, e se eu pedir com 110 dias do vencimento? Aí, o problema é que pode ser que o órgão demore para analisar e aí eu vou ficar sem licença um período. Operar sem licença é infração administrativa e pode ser até crime, gerando responsabilidade. Então, para você não operar sem licença, o melhor a se fazer, o recomendado, é pedir a renovação no prazo de até 120 dias antes da data do vencimento. Aqui eu coloquei todos os conceitos, os prazos e também a questão do não cumprimento dos prazos pelo órgão ambiental e pelo empreendedor. Agora vamos direto aqui para o artigo 10 da Política Nacional de Meio Ambiente, que diz que a construção, a instalação, a ampliação e o funcionamento do estabelecimento e atividades utilizadoras de recursos ambientais dependerão de prévio licenciamento ambiental. Então percebam que a obrigatoriedade do licenciamento é só para atividades que utilizem recursos ambientais.
mesmo que seja mesmo que seja um simples risco, né? Mesmo que não haja a comprovação de que aquela atividade vai efetivamente impactar. Mesmo que não haja essa certeza, deve-se passar por um licenciamento ambiental. Mas não é qualquer atividade, hein? É aquela atividade que possa utilizar recursos ambientais. Como disse, aqui o meu escritório de advocacia, pequeno porte, dentro de um prédio, não impacta em nada o meio ambiente, não precisei passar por um licenciamento ambiental. Fechado? Muito bem. Aí você pode me perguntar, Rafa, existe alguma lista previamente estipulada de atividades que dependem de licenciamento ambiental? Eu vou dizer para vocês. Existe. Está lá no artigo 2º da Resolução CONAMA 237 de 97. Porém, essa lista constitui um rol não taxativo, hein? Não vai achar que são apenas aquelas atividades ali que dependem de ERRIMA que você vai errar. Aquela lista é exemplificativa. Podem ter outras atividades que também dependam de licenciamento ambiental, para além daquelas descritas aqui no artigo 2º da Resolução CONAMA. Tá certo? Além disso, o artigo 10, parágrafo 1º lá da Lei 6938 de 81, determina que todos os pedidos de licenciamento, bem como a sua renovação e a sua concessão, sejam publicados em jornal oficial, bem como em periódico regional ou local de grande circulação. Pode ser também por meio eletrônico de comunicação mantido pelo órgão ambiental competente. O ato de publicação, seja do pedido, seja da renovação, ou seja, da concessão da licença ambiental, decorre do princípio da publicidade. Se garante publicidade aos atos administrativos. E com isso todas as pessoas têm ciência de que houve a expedição e com isso as pessoas podem fiscalizar o cumprimento da licença ambiental, podem estar a par da utilização de recursos ambientais. É importante que nós lembremos que recursos ambientais não pertencem a nós, entes privados, não pertencem aos entes públicos. Recursos ambientais são bens de uso comum do povo. E ora, se eu tenho uma autorização para utilizar desses recursos, é importante que todas as pessoas tenham ciência dessa autorização e que possam, ao mesmo tempo, fiscalizar a utilização desses recursos para ver se esse uso não está sendo irracional, desequilibrado. Entenderam a lógica? Muito bem. Vocês se recordam que a primeira fase do procedimento administrativo de licenciamento ambiental é a escolha do órgão. E devem se recordar também que eu disse a vocês que a lei que traz para nós quais são os critérios de escolha do órgão é a Lei Complementar 140 de 2011, certo? Muito bem. Vamos fazer uma análise legislativa de todo este tema. O artigo 23, inciso 6º da Constituição, aponta que é competência comum de todos os entes proteger o meio ambiente. Desta forma, é competência comum de todos os entes licenciar atividades. Ora, se é competência comum, é necessário que haja uma lei disciplinando quem vai fazer o quê. Senão todo mundo vai ter interesse de fazer tudo. Até porque o licenciamento gera recolhimento de taxa, isso pode trazer recursos, né, para o erário público. Então, para que não seja uma bagunça, foi editada a Lei Complementar 140 de 2011, que apontou as ações administrativas da União, as ações administrativas dos estados e as ações administrativas dos municípios, para que não haja confusão. O artigo 7º aponta aquelas que são específicas da União. E aí eu vou direto para o inciso 14 para trazer para vocês o que a União vai licenciar. Então vejam, ó, vai licenciar empreendimentos localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país, ou seja, aqueles que tenham relação internacional, empreendimentos localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva, empreendimentos localizados ou desenvolvidos em terras indígenas, isso aqui inclusive já foi objeto de concurso público em 2018, empreendimentos localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela União, exceto nas APAs, empreendimentos localizados ou desenvolvidos em 2 ou mais estados, que aqui nós estamos falando daqueles empreendimentos de impacto
regional ou nacional e empreendimentos de caráter militar, excetuando-se do licenciamento ambiental aqueles previstos no preparo e emprego nas Forças Armadas, destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar, e dispor material radioativo em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer uma de suas formas, que atendam à tipologia estabelecida pelo Poder Executivo a partir da proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro do CONAMA e considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza das atividades ou empreendimentos. Percebam, então, que essa lista de atividades que dependem de licenciamento ambiental federal ainda pode ser ampliada, dada essa opção aqui exemplificativa. O artigo 8º, por sua vez, traz nos incisos 14 e 15 quais são as atividades que serão licenciadas pelos estados. Então, promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidoras ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, ressalvado o disposto nos artigos 7º e 9º, ou seja, licenciar tudo aquilo que não competia à União nem aos municípios. Promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos localizados em unidades de conservação instituídas pelos estados, exceto nas áreas de proteção ambiental. E, para fechar, o artigo 9º, observadas as atribuições dos demais entes, então, aquilo que não for competência dos estados, da União, os municípios podem licenciar empreendimentos que possam causar impacto de âmbito local. Então, impacto de âmbito local, conforme tipologia estipulada pelos conselhos estaduais do meio ambiente, ou aqueles localizados em unidades de conservação instituídas pelo município, exceto em áreas de proteção ambiental. Muito bem. Quanto ao procedimento, a Lei Complementar 140 de 2011 foi muito inteligente ao disciplinar a possibilidade de conflitos de competência. Porque o que era muito comum era uma atividade ser licenciada, suponhamos, pelo município, e daí vem o Estado, dentro do seu poder de polícia, e fiscaliza a atividade, aplicando nessa atividade um auto de infração e imposição de multa. Ora, o Estado tem o dever de fiscalizar, porém o ente licenciador dessa atividade foi o município. Então você tinha um conflito de competência no âmbito da fiscalização. Por isso a lei complementar regrou o artigo 17 para apontar que compete ao órgão licenciador fiscalizar o empreendimento, lavrar o auto de infração e instaurar o processo administrativo. É claro que qualquer pessoa, dado que o caput do artigo 225 diz que todo mundo tem o dever de proteger o meio ambiente, então qualquer pessoa pode constatar a infração, mas ao constatar, o correto é dirigir uma representação diretamente ao órgão licenciador. Não cabe a essa pessoa ir lá efetivamente proceder à fiscalização. Então, constatou o dano, vai até o órgão licenciador e representa. Agora, se ficar constatada a iminência ou mesmo a ocorrência de degradação da qualidade ambiental, é claro que qualquer órgão público, não sendo o órgão licenciador, pode aplicar a autuação. Só que a partir do momento que o órgão não licenciador aplica a autuação, ele vai precisar avisar o órgão licenciador de que aplicou aquela autuação. Tá? Se o órgão licenciador resolver aplicar também uma multa, então você já tem uma multa daquele outro órgão, que não tinha nada a ver com licenciamento, e vem o órgão licenciador e aplica uma segunda multa. Você tem duas multas na esfera administrativa para o mesmo fato. Isso é um bis in idem. Duas multas na mesma esfera administrativa. Esse tipo de bis in idem aqui é proibido.
Então, o que diz o parágrafo 3º do artigo 17 da Lei Complementar 140 de 2011? Ele diz o seguinte: no caso de 2 autos de infração sobre o mesmo fato, vai prevalecer o auto de infração aplicado pelo órgão licenciador, porque esse é que tem competência efetiva para fiscalizar a atividade. Agora, se o órgão licenciador não aplicar outro auto, aquele primeiro auto de infração pertencente a um órgão que não tinha nada a ver com licenciamento, permanece, tá? Permanece e deverá ser cumprido. Fechado? Estamos bem? Para fechar a aula de hoje. O empreendimento só será licenciado por um único órgão. Então, o empreendimento ou ele vai ser licenciado pelo município, ou ele vai ser licenciado pelo Estado, ou ele vai ser licenciado pela União. Não existe nenhuma possibilidade em que uma mesma atividade será licenciada por mais de um órgão. Não. A Lei Complementar 140 de 2011 veio para acabar com esses conflitos que existiam até então. Então, cada empreendimento, uma licença. Fechado? Tudo isso é o que nós chamamos de licenciamento ambiental. Vocês estão aí munidos de todas as dicas, de todas as informações sobre licenciamento ambiental, hein? Eu sei que a nossa aula agora ficou um pouquinho mais comprida, mas foi importante porque esse tema cai bastante em concurso público. Para fechar, Eurotreino, o que vocês acham? Vamos lá então, já que vocês querem Eurotreino para vocês, quero que vocês baixem a resolução CONAMA 237, que vocês leiam aí os seus mais ou menos 20 artigos e mande as dúvidas para mim lá no rafael.mates. Estão devidamente desafiados, espero que vocês façam, vai ser muito bom para a preparação de todos vocês. Beleza? Até a próxima aula. Tchau, tchau.